tem um autor que a gente utiliza no laboratório do mestrado, né, que nas nossas pesquisas em espiritualidade, que chama-se Krishnamurti. E Krishnamurti fala muito da questão de silenciar a mente. Porque, veja bem, nós estamos presos no mundo do ego. O ego, ele nada mais é do que a nossa personalidade sendo formada aqui no planeta Terra. Então, essa personalidade, ela é formada através daquilo que a gente herda dos nossos pais, a carga genética, também em relação àquilo que a gente aprende na cultura, né? Aquilo que a gente está sendo influenciado no nosso dia a dia, a mídia, né? O que a gente aprende assim, a escola também educa bastante, assim, influencia o modo que a gente vai pensar. A igreja, a igreja também influencia no nosso modo de pensar. Então, a personalidade vai sendo formada assim. E a personalidade, que a gente chama de ego, ela está vinculada à mente. A mente que é o campo de fábrica de apegos, né? E as nossas crenças, aquilo que a gente vai aprendendo no planeta, seja de qual via for, a gente vai tomando aquilo como uma crença. Então, se a gente vai tomando aquilo como uma crença, a gente se apega e, e se a gente se apegar, a gente vai sofrer de acordo com que, com que o budismo diz, né? Que o budismo também é uma tradição que a gente estuda na terapia iniciática. E também a gente vai entrar naquilo que se chama de ignorância. Agora, veja bem, como, na questão da consciência, né, que para que a gente possa acessar a consciência, não é questão de acessar, porque a consciência está presente, né? A gente fala assim de acessar como de uma maneira assim didática, para que as pessoas entendam. Mas não se trata de acessar, a consciência está presente. Agora é o seguinte, como Krishnamurti falava de silenciar a mente, para que a gente possa alcançar o primeiro nível do despertar da consciência, a gente primeiro tem que entender que ele não estava querendo dizer que a gente deve silenciar a mente no sentido de a gente não pensar em nada. Até porque ninguém consegue ficar sem pensar em nada. Quem é que consegue ficar sem pensar em nada? Então, o que ele está querendo dizer com isso é que a gente, no processo de meditação, inclusive a terapia iniciática, que é uma teoria criada pelo professor Luciano Lins, ela faz, às vezes, da meditação no Ocidente. Então, no processo de meditação, o que é que vai ser importante aí? É você acompanhar, seguir a trilha da mente, porque a mente, ela é barulhenta, né? A gente está sempre pensando coisas. Então, quando você presta atenção em cada pensamento da mente, quando você segue a trilha da mente, para onde ela está indo, eu estou pensando nisso, aí eu estou pensando naquilo. Aí quando você vai prestando atenção, você vai percebendo as ilusões que você está inserido. Porque é o seguinte, quando a gente fica simplesmente vivendo a vida, pensando, e a gente não está prestando atenção nesses pensamentos, a gente fica meio baratinado, né? A gente vai-se embora na maré. A gente não tá nem se dando conta do que está acontecendo. Agora, quando a gente para, respira, acompanha cada pensamento da mente, você vai perceber aí as ilusões que você está aderindo. Você vai perceber aí os auto-enganos que você simplesmente tomou para si. Então, quando você percebe as ilusões
e os auto-enganos que você está aderindo, que você tomou para si, aí você desperta, entendeu? Porque o despertar é justamente isso. É essa iluminação, essa tomada de consciência, é perceber as minhas ilusões, é perceber que eu estou pensando coisas que essas coisas são coisas que não são a realidade factual, são coisas porque a mente é o seguinte, a mente ela coloca na nossa, ela coloca pra gente que aquilo que ela pensa, aquilo que ela produz é verdade, quando na verdade não é. A verdade é a consciência. A consciência é aquilo que é. A consciência é a grande presença. A consciência é a presença vazia. Para falar da consciência, a gente do laboratório, o professor Luciano escreveu isso no livro dele, Ciência da Consciência e Espiritualidade. Ele utiliza o símbolo de Deus. Porque veja bem, eu falei no início que a gente não tem como provar se Deus existe ou não. Até porque eu acho não, eu tenho certeza que Deus não existe, Renata. Que isso fique bem claro. Que isso fique bem claro aqui, Deus não existe. Sabe por quê? Porque o que existe são as coisas que foram criadas. As coisas que passaram a existir, essas coisas existem. Deus não existe porque Deus não passou a existir. Deus é eterno, ele é atemporal. Para Deus existir, ele teria que ter começado em algum momento, mas Deus não começou. Deus já estava lá há tempos e tempos. Então, o correto a se falar aí é que Deus é. Deus não existe. Quem existe somos nós. Deus, ele é. Então, até Jesus, né? Jesus uma vez lá falando para o povo. Né? É o quê? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso. Entendeu? Então, por isso que eu falei que Deus não existe. Agora, Jesus, quando ele estava falando lá para o povo, ele falou assim, porque os judeus, eles assim, sempre tomaram Abraão como uma grande referência, né? O patriarca Abraão. Os judeus sempre respeitavam muito Abraão. Abraão, para eles, era um cara assim, top de linha. Então, Jesus uma vez falou assim para os judeus, olha, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, Jesus não falou assim, antes de Abraão existir, eu existia. Jesus falou, antes de Abraão existir, eu sou. Por quê? Porque Deus não existe, Deus é. E eu estou falando isso por quê? Porque dentro da tradição cristã, os cristãos entendem Jesus como sendo Deus encarnado, né? Por isso que eu estou falando isso. Mas eu gostaria de explicar uma coisa também, para ninguém ficar pensando assim, ele está levando para o lado da religião, alguma coisa assim. É que nós, do Laboratório Ciência da Consciência e Espiritualidade, nós usamos as tradições espirituais, seja ela qual for, cristianismo, budismo, a gente pega das filosofias esotéricas, psicologia junguiana, aquilo que... Até algumas coisas que a gente está vendo, começando a ver um pouco sobre taoísmo também, não é que nós tomamos partido para essas tradições. É porque nós usamos as tradições para fazer metáfora para aquilo que a gente chama de consciência. Então, dentro da psicologia, nós conhecemos aquilo que se chama de mente e aquilo que se chama de consciência. Então, a gente pega as tradições espirituais para fazer metáforas para assim, como se fosse uma maneira de transmitir de forma didática. E eu tive a felicidade no canal do YouTube da Sociedade Wisdom, que a gente tem um canal no YouTube em que eu levo essa temática da espiritualidade. As pessoas vieram para mim dizer que eu sou muito prático na explicação, que eu estou sendo cirúrgico,
de que todo mundo está entendendo a minha explicação, porque é uma explicação de forma direta e simples. E esse tema da espiritualidade, até dentro do próprio mestrado, é um tema em que as pessoas não conseguem entender. Né? O professor Luciano explica, está lá explicando, né? Mas são poucas as pessoas que entendem, porque as pessoas elas querem levar para outros lados, né? Para o lado da religião, para o lado de não sei de quê, né? Então é o seguinte. Então a gente usa dentro do nosso conceito de espiritualidade Deus como sendo um símbolo. Um símbolo que representa a consciência. Não é? Tipo, se Deus existe, assim, na linguagem do pessoal, se Deus existe ou se Deus não existe, a gente não pode provar. A gente não sabe, a gente não pode provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Né? Agora, dentro do laboratório, nós usamos a figura de Deus como um símbolo para expressar a consciência. Porque do mesmo jeito que Deus é a grande presença, Deus ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, ele abrange tudo. A consciência é isso, a consciência é essa grande presença de caráter universal. Na consciência, tudo está conectado. Eu e o meu próximo, nós somos um, nós estamos ligados. Eu e a natureza, nós somos um, nós estamos ligados. Eu e os animais, nós somos um, nós estamos ligados. Então, a consciência, ela abarca isso, né? Tanto é que a mente faz parte da consciência. A mente não é alguma coisa que está desvinculada da consciência. Porém, de uma maneira mais didática, eu diria que a consciência ela é um plano mais elevado da mente. Enquanto na mente nós estamos presos ao mundo do ego, estamos presos à nossa personalidade, estamos presos à nossa vaidade, à nossa sede por poder, às ilusões que a gente cria. A consciência é um estado de paz, é um estado de unificação, é um estado de amor. A consciência é uma presença vazia. E um exemplo para isso é um bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele está ali numa presença vazia. Né? Ele não está em busca de nenhuma ideologia, ele não tem nenhum apego, nenhuma crença, nada disso. Mas ele está ali sentindo, ele está ali num estado de paz, sabe? Ali é uma presença vazia, mas ele está num estado de paz ali. O bebê gosta de ficar dentro do ventre da mãe. Né? Então, é isso que a gente chama de consciência. É você se desvincular do mundo do ego para acessar o plano da consciência, que é esse estado de paz. E aí, eu gostaria de fazer também uma metáfora na questão da ressurreição de Jesus. Porque os cristãos acreditam que Jesus é Deus, né? Mas a gente pega a questão da ressurreição de Jesus, né? Porque os cristãos creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Independente se Jesus ressuscitou dos mortos ou não, a espiritualidade do nosso laboratório e dentro da terapia iniciática vai utilizar a ressurreição de Jesus como uma metáfora, querendo dizer o seguinte, que a morte ela representa o plano mental, aquele plano que está vinculado às nossas crenças, os nossos apegos, as nossas vaidades, aquilo que está no mundo do ego, vinculado com o ego. Quando a gente fala que Jesus ressuscita, é porque Jesus saiu desse mundo dos mortos, desse plano mental, e ressurgiu e ressuscitou. E a gente fala a gente fala da ressurreição de Jesus como uma ressurreição em vida, onde a gente acessa o plano da consciência.
E nesse plano da consciência, a gente tá, a gente percebe as ilusões que estão contidas no plano mental para acessar esse estado de paz que é de caráter universal.